Bom dia, irmãos. A paz seja convosco, né? Mais um dia aqui, né, para trazermos a palavra do Senhor, para que possamos ter uma semana abençoada, um final de semana abençoado e um início de semana muito abençoado em nome de Jesus, né? Hoje nós vamos falar de um pouquinho aqui do versículo de João. João, né, que teve o seu caráter mudado por Cristo, teve o seu comportamento mudado por Cristo. Antigamente era chamado de o filho do trovão, né? E agora, né, com esse evangelho e com as epístolas que ele deixou para nós, né, para que nós pudéssemos contemplar o amor de Cristo, é considerado o apóstolo do amor, né? Então vamos lá, né? O nosso versículo hoje está no capítulo 6, versículo 35, que diz assim, 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Versículo bonito, né, irmãos? Quando João escreveu isso, né, o que estava acontecendo na vida de Jesus? Jesus estava saindo, né, tinha feito lá a multiplicação dos pães, né, a multidão que o seguia era muita, né, e ele tinha feito aquela multiplicações de pães que tinha sustentado a muitos, né, deu comida a muitos que estavam ali, né. E aquela turma estava seguindo Jesus, né? Já tinha passado esse fato e Jesus continuou o seu destino, né, o seu caminho, e aquela turma estava indo atrás de Jesus. Mas não por causa das palavras de Jesus. Eles estavam indo por causa do alimento físico e não do alimento espiritual, né? Então eu fiz aqui no meu estudo, eu fiz assim, ó, que houve a multiplicação de pães. A multidão seguia Jesus, não por causa dos ensinamentos, mas por causa do alimento físico. Aí Jesus para e fala esse versículo. Ele está explicando, né, que o pão normal ele sacia o nosso corpo, né, a nossa fome física, né, e é um alimento temporário, né, mas que ele era o pão da vida. Né? E que quem se alimentava desse pão não teria fome, né? Seria alimentado para sempre, né? E Jesus ele ainda afirma, né? Lá como Moisés quando chama, que pergunta a Deus quem que eu vou falar quem o Senhor é, né? Lá na sarça ardente quando ele chama Moisés, né? Lá de Midian para ir buscar o seu povo no Egito. Aí Deus fala para ele, eu sou, né? E aqui Cristo também usa essas palavras. Ele afirma, eu sou. Eu sou o pão da vida, né? Então, se Deus que era Deus falava, eu sou aquele que pode todas as coisas, Jesus aqui está falando, eu sou aquele que pode te dar a vida eterna. Venha a mim e você jamais terá fome, venha a mim e você jamais terá sede, né? É só crer no Senhor Jesus, né? É isso que Cristo está falando aqui neste versículo, né? Mas, então, no Antigo Testamento, né, se nós formos ler no Antigo Testamento, Deus enviou maná, né, que era um alimento físico para aquele povo, o povo de Israel que estava lá no deserto, que ficou lá 40 anos, né, Deus enviou o maná. Mas no Novo Testamento, Deus enviou Jesus. Jesus que é o pão da vida. Né? Jesus que veio nos resgatar da morte eterna. Olha, Jesus veio e deixou essa lição maravilhosa para nós. Os seus ensinamentos são maravilhosos. Basta nós crermos, né? O que nós aprendemos nesta passagem? Deixa eu virar aqui, gente, desculpa aí. O que nós aprendemos nessa passagem é que ele é o alimento que nós necessitamos, né? Tudo está no Senhor, não só o alimento. Tudo que nós necessitamos está no Senhor. Basta nós crermos nele. E ele tudo fará para que nós contemplamos a nossa jornada com êxito, né? Para que nós terminamos ela com grande êxito em nossas vidas, né? E de Cristo que vem a nossa força e o nosso sustento, né? Às vezes passamos por grandes coisas na vida que as pessoas falam para nós, assim, o pessoal de fora da igreja, o pessoal que não acredita em Cristo, como aguenta, né? Como que suporta? Mas é Cristo que nos sustenta. É o amor, o grande amor que ele tem por nós, que sustenta as nossas fraquezas, né? Para que nós possamos continuar em pé, que nos dê força, né? Jesus conhece os que creem verdadeiramente. E é inútil para nós explicarmos aos incrédulos que Cristo é o pão da vida. Eles não vão acreditar. Isso é para nós crentes que cremos e que esperamos que Jesus vai vir nos resgatar e vai nos levar para a cidade celestial.
né? Os incrédulos, eles estão sempre vazios, né? Nós não, nós estamos cheios. Nós estamos cheios do pão da vida, que é Jesus Cristo, né? Então nós temos sempre que estar buscando pão. Mas como eu vou buscar o pão? Através de oração, lendo a palavra do Senhor, né? Porque a palavra, ela é edificante, né? Ela é edificante, ela corta até o cerne do espírito, né? Então nós temos que sim ler a palavra do Senhor, nós temos que estar em oração, nós temos que praticar o bem ao próximo e o mais importante, nós temos que estar na presença de Deus. Mas para nós estarmos na presença de Deus, nós temos que ler a sua palavra e nós temos que estar sempre em oração, né? Nós temos sempre que estar buscando a Deus da melhor forma possível, né? Sei que às vezes é difícil, acontecem coisas imprevistas nas nossas vidas, acontecimentos que nos tiram, né? Um minutinho tiram nossa paz e, como dizem por aí, perdeu a bênção, né? Mas eu creio que Cristo está conosco e nós temos que perseverar no bem, né? Quem comer desse pão jamais desejará outra coisa, pois ele nos sacia, traz a esperança, né? Ele é a vida, ainda que alguém esteja morto, né? Mesmo que eu morra, crendo em Cristo, eu estou vivo. Estou vivo em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tudo que buscamos está em Jesus. Então que nós possamos contemplar nesse versículo, né, de João 6,35, que Jesus é o pão da vida e quem busca ele jamais terá fome, jamais terá sede. Que possamos colocar as nossas tribulações, né, acima de tudo isso, entregar para Jesus, né? Deixar lá que ele sabe o que está acontecendo conosco, ele sabe porque nós estamos passando por aquilo e jamais ele vai nos deixar sozinho, jamais vai nos deixar com fome, né? E essa é a palavra de hoje. Amém, irmãos? Peço que Jesus esteja conosco, nos protegendo, nos guiando, né? Que ele possa nos mostrar os caminhos que nós possamos ir e principalmente que ele ponha pessoas nos nossos caminhos, que ele nos mostre como buscar esse pão, né? Se nós não estamos encontrando, se nós estamos achando que ele está sendo pouco para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso interior, se nós achamos que ele está sendo pouco para que nós possamos viver em comunhão, que ele venha em nosso socorro, que ele possa nos auxiliar para jamais perdermos um grãozinho sequer do alimento que ele tem para nós. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a vida de vocês. Amém.